nessa nova função de cuidar do Grêmio, né? Até o ano passado, quem estava cuidando, né, era o ex-PEC Márcio, né? E agora o Márcio está como diretor na Escola Napoleão Corulli, né? E aí, a partir desse ano, então, eu entrei no lugar dele e estou substituindo, tá? É um prazer, é uma alegria poder conversar com vocês. Eu preparei aqui um PowerPoint com as informações, principalmente do cronograma, né? Do cronograma que todos nós temos que seguir, né? E cada responsável pelo Grêmio tem que cuidar na sua escola desse cronograma, tem os prazos, tem que ficar bastante atento, tem uma data bastante perto, né, que é 14 de fevereiro, que é a Assembleia Geral, né, que eu vou comentar daqui a pouco, tá? Então, eu pensei a seguinte dinâmica aqui para o nosso encontro, né? Eu vou fazer uma apresentação que eu espero ser breve, vou ser breve, de uns 15 minutos aproximadamente, e depois eu vou abrir para vocês, né? Eu tenho muito que ouvir de vocês, acho que uma boa parte de vocês já tem a experiência de cuidar do Grêmio nos anos anteriores, né? Então, isso que eu queria ouvir de vocês, a experiência de vocês, tá ok? Vou compartilhar aqui a minha tela. Hoje tem o microfone está desligado? Desculpa, Marcos, eu não estou te ouvindo, acho que o áudio está desligado. Está me ouvindo? Não estou te ouvindo, acho que o áudio está desligado. Eu não estou ouvindo também. Bom, você está sem som. Não está vendo por quê? Está esperando vocês? Vai ter aqueles momentos que depois vai fazer esse palco. Eu ativei seu áudio. Agora vocês estão ouvindo? Sim. Alguém tirou meu áudio? Eu ativei. Sim. Ativou. Então tá jóia. Acho que agora resolveu. Está todo mundo me ouvindo? Sim. Sim, né? Sim. Tá jóia. Obrigado. Então, estão vendo o PowerPoint? Estamos. Ok. Tá. Ok. Então vamos lá. Retomando o que eu estava dizendo, que eu tinha lançado uma pergunta se o Brasil possui tradição democrática, e eu mesmo estava respondendo que o Brasil não tem tradição democrática, que de 1500 a 1822 foi colônia, de 1822 a 1889 foi império, e depois o terceiro período, que é a República Brasileira, de 1889 até hoje, nós temos 5 períodos,
E desses 5 períodos, apenas 2 que foram, que a gente chama realmente de democracia, que teve eleição livre e assim por diante, né? Que é a chamada República Contemporânea e a chamada Nova República, né? Nós falamos que é um período democrático porque tinha e tem, né, atualmente, eleição, tem liberdade de expressão, embora a gente possa entender que a democracia é muito mais ampla do que isso, né? A democracia também pressupõe melhores condições de vida para a população, etc. e tal, né? E a gente sabe ainda que nós, do Brasil, e podemos dizer praticamente o mundo inteiro, ainda estamos bastante distante disso, né? E para concluir essa fala aqui mais teórica, vamos dizer assim, que nós temos que fortalecer a democracia e o Grêmio desempenha um papel fundamental para isso, tá? Bom, então, dito isso, eu vou aqui com o nosso cronograma, tá? Escolha do Conselho de Representantes Líderes de turma, né? Então, isso é um sistema que nós todos já estamos bastante acostumados. Cada turma, cada classe vai escolher 1 ou 2 líderes para representar aquela classe. E vai se formar, então, um conselho de representantes de classe. Então, lá no primeiro A do ensino médio é o João e a Maria, no primeiro B, o Bernardo e a Joana, e assim por diante, né? Então, cada classe, cada turma vai ter o seu líder, 1 ou 2 líderes de turma, tá? Aí, a Assembleia Geral dos Estudantes, tá? O prazo para terminar essa Assembleia Geral dos Estudantes, pessoal, é dia 14 de fevereiro, para terminar. Só que para terminar nessa data e um pouco antes, né, que a gente nunca deve deixar as coisas para a última hora, né? A gente sempre deve antecipar. Então, você já tem que começar a tomar as providências. Talvez algumas escolas já estão tomando. Quem não está tomando deve começar a tomar as providências, tá ok? Essa Assembleia Geral deve ter, no mínimo, 25% dos estudantes. 25% dos estudantes, tá? Para ela poder ser válida. Essa Assembleia Geral, ela deve ser organizada e conduzida pela equipe de coordenação do Grêmio eleita em 2024, né? Então, a equipe que foi eleita o ano passado, que vai organizar e que vai conduzir essa Assembleia Geral, tá? Deve-se definir um secretário que vai redigir a ata da Assembleia, que depois deve ser cadastrada no sistema do Grêmio Estudantil na plataforma sede, né? Então, eu acredito que também os colegas que já estavam acostumados, né, com o Grêmio sabem que tem muita coisa para cadastrar na sede. No caso, aí a gente está falando, né, para definir quem vai ser esse secretário que vai redigir a ata da Assembleia, tá? Outra questão que é falada é que é preciso publicar na escola cartazes ou outros meios de divulgação de quando vai ocorrer a tal da Assembleia. Então, vai ocorrer, vamos supor, vou chutar uma data aqui, dia 10, né? Então, 2 dias antes, né, lá para o dia 7, lá para o dia 8, a escola já deve estar divulgando para os estudantes a data e horário da Assembleia. Tem que ter uma publicização do horário, tá? E aí, pessoal, agora eu vou colocar, na sequência, o próximo slide vai colocar o que deve ser feito nessa Assembleia. O que deve ser feito nessa Assembleia. Tem alguém que está com o microfone aberto aí, está atrapalhando um pouquinho. Se quem puder desligar, fazendo um favor. Bom, então, o que a Assembleia Geral vai ter que definir? Então, letra A, vai ter que escolher um paraninfo, né? Normalmente é um professor, né? Então, os estudantes vão escolher um paraninfo mais que eles se identificam, né? Bom, na letra B é colocado o seguinte, que caso a equipe de coordenação do Grêmio do ano passado mudou, algum aluno deixou de frequentar a escola, algum aluno que era do Grêmio não está mais na escola, então você, vice-diretor, deve organizar
essa reposição da equipe de coordenação do Grêmio. Tá? Bom. Letra C. Composição de estudantes para a constituição do conselho de escola. Então, é função do Grêmio compor o conselho de escola. Tem que ter alunos do Grêmio no conselho da escola. 25% do conselho deve ser de estudantes. Cada escola tem um tamanho de conselho, né? Quanto maior a escola, maior é o conselho. Então, proporcionalmente, tem que indicar quais são alunos do Grêmio que vão fazer parte do conselho, 25%. Tá? E os nomes desses estudantes devem constar em ata que fazem parte do conselho. Mais questão da Assembleia Eleitoral, né? da Assembleia Geral. Na letra D, a Assembleia Geral vai ter que formar uma comissão eleitoral. Essa comissão eleitoral são no máximo de 6 integrantes. 3 estudantes, o vice-diretor, o paraninfo e um professor. Tá? E aí, essa comissão vai ter que organizar o edital do processo eleitoral e promover debates entre as chapas inscritas, abertos a todos os alunos. Né? Então, essa comissão eleitoral que fica responsável para organizar o processo de eleição do Grêmio desse ano de 2025. Vai ter que promover debates, vai ter que ver quais são as chapas que são inscritas. Tá? E o prazo para lançamento do edital eleitoral é até o dia 21 de 2 de 2025. Né? Então, são prazos que vocês têm que ficar bastante atentos aí para cumprir esses prazos. Tá? Outra questão que está na letra E, que também tem a ver com a Assembleia Geral, é o Estatuto do Grêmio. Né? Então, toda escola já tem um Estatuto do Grêmio. Então, essa comissão vai avaliar se há necessidade de fazer uma atualização do Estatuto. Se tiver necessidade, faz. Se não tiver, pode manter o Estatuto. Né? Ou se quiser atualizar uma pequena parte do Estatuto, também pode. Né? Então, temos essa questão. Bom. Item 4. Organização do período e administração do processo eleitoral. Lançamento do edital eleitoral até o dia 21 de fevereiro de 2025. Né? Esse edital eleitoral ele tem que seguir o Estatuto do Grêmio. Ele deve observar o calendário escolar e no calendário para o processo eleitoral deve ter, né? Formato de inscrição das chapas. Então, vai ter que ter um formulário com os formatos das inscrições das chapas. Vai ter que ter o período de inscrição e de campanha dessas chapas. Vai ter que ter a organização da campanha das chapas, né? Então, quantas chapas tem a escola? Vamos supor que tenha 2. Que hora que essas chapas vão falar com os estudantes? Então, o vice-diretor deve organizar isso, vocês já devem estar acostumados com isso. Né? Organização do dia de eleição, marcar o dia da eleição. Depois fazer a apuração e publicização do resultado. E depois tem o período de transição e data da posse. E aí tem uma sugestão de um aplicativo, né? Eu estou com uma barrinha que não estou conseguindo ler a última linha. Aperta quem pode, é isso? Consegue ler? Não. Tá, aqui tem um... Desculpa, Marco, aperta quem 9, eu já usei esse. Aperta quem? Número 9. Ah, tá. Então, esse é um aplicativo que você já utilizou, obrigado pela sua informação, pela sua ajuda, né? Que é um aplicativo que é recomendado, né? O Márcio que indicou para mim, né? Que vocês podem estar utilizando, tá? Uma outra questão, né, que eu coloquei mais para frente, mas que eu já vou falar, né? E a orientação que eles passam é a seguinte: a eleição pode ser digital, acho que facilita bem mais, né? Acho que é mais tranquilo você fazer digital,
mas quem quiser fazer no papel também pode, né? E que o mais importante não é isso. O mais importante não é se é no digital, se é no papel, isso não é o mais importante, né? O importante é que o processo eleitoral tenha transparência, seja organizado, seja democrático, que tenha respeito, né, entre os estudantes e professores e vice-versa, né? Mas que fique a critério de cada escola decidir como que vai fazer isso, tá? Aí, ainda sobre o processo eleitoral, a comissão eleitoral deve fazer o registro em ata do processo eleitoral, que deverá ser entregue posteriormente à equipe eleita para cadastro na sede, né? Então, depois que tiver a equipe eleita, a nova equipe eleita, essa comissão eleitoral vai passar para essa nova chapa que foi eleita, e essa nova chapa que foi eleita que vai fazer o cadastro na sede, tá? Sobre a formação da chapa, é proibida a inscrição de chapa composta por mais de 50% de estudantes que estejam no último ano série de cada etapa de ensino, né? Então, não pode ter, vamos supor, 80% de alunos da terceira série do ensino médio, ou 80% de estudantes do 9º ano do ensino fundamental, né? Então, tem que ter 50% para baixo, né, de estudantes que estejam no último ano série de cada etapa do ensino, tá? Outra coisa importante, né, é a questão da composição da chapa. Ela deve ser bastante diversa. Então, por exemplo, uma chapa que só tenha meninos não é legal. Uma chapa que só tenha meninas também não é legal. Então, tem que ter uma grande diversidade, né? Só brancos não é legal, né? Só negros também não é legal, né? Então, a recomendação é que essa chapa, né, seja o mais diversa possível, né? Incluindo a questão da idade, a questão de gênero, questão de etnia, questão de religiosidade, questão de orientação sexual, entre outros. Item 5, debate, eleição, apuração e divulgação dos resultados. Prazo final, resultados, 21 de março de 2025. Né? Aí entra aquilo que eu falei já anteriormente. O mais importante não é se a eleição será por meio de cédulas de papel, ou por computador, ou urnas eletrônicas. O mais importante é o sentimento geral de participação. Uma questão que essa comissão eleitoral, né, vocês, vice-diretores, têm que pensar bastante, é num horário adequado para fazer a votação. Vai ser feita nas primeiras aulas, nas últimas aulas, por que pensar nesse horário? É importante que haja um livro de registro da presença na eleição, né? Então, um livro de presença, quem está votando, né? Também pode ser digital, pode ser no papel, a escola que decide, tá? A apuração deve ter um representante de cada chapa concorrente e um representante do conselho de escola. Então, quando for feita a apuração, né, no momento da apuração, tem que ter um aluno ou aluna de uma chapa e da outra chapa. Novo pleito, eventualmente, acredito que vai ser raro acontecer isso, né? Mas se houver empate ou denúncia comprovada de fraude, aí vai ter um novo pleito, né? É lógico que nós todos aqui vamos trabalhar para que isso não ocorra, né? Pode ocorrer um empate, mas é muito difícil, né? Então, se caso ocorrer isso, né, o prazo do segundo pleito é dia 27 de março. Né? A transição de mandato, equipe de coorganização. Né? Até conversando recentemente, a gente vê casos em prefeitura, né? Um grupo político vai fazer a transição para o outro grupo político, né? E não quer passar informação, é hostil com quem venceu, né? Infelizmente, a gente vê isso nos dias de hoje, né? Mas é óbvio que a gente não quer isso para o Grêmio, né? Então, aí essa parte está dizendo o seguinte, que a chapa do ano passado, que vai passar para a nova chapa, né? Deve passar para a nova chapa o que o Grêmio anterior fez, o que não fez, como que foi o processo, para que essa transição seja mais tranquila possível e mais democrática. Né? Sobre a cerimônia de posse, né? O prazo limite para a posse é 28 de março
de 2025. Tá? Aí esse documento fala, deve ocorrer com a presença mínima de um gestor, todos os membros da equipe de coordenação do Grêmio, o coordenador geral do Grêmio Estudantil do ano anterior, para a passagem da faixa, o vice-diretor, paraninfo, um representante do conselho de escola e todos os professores e estudantes presentes para compor a plateia. Então, precisa ter essas pessoas para a cerimônia de posse. Há escolas que fazem na Câmara, né? E aí eu troquei uma conversa com o Márcio, né? Que foi o anterior a mim, né? Ele contou que algumas, por exemplo, acho que em Tatinga, né? Gosta de fazer na Câmara dos Vereadores, né? Outras cidades também gostam. Então fica a critério de cada escola, se faz na Câmara, se faz na própria escola, se quer num lugar cultural da cidade, né? Lá em Pardinho, por exemplo, tem o Max Pfeffer e assim por diante, né? É sempre essas atitudes, né, de pensar no local da posse, né, é de valorização dessa posse, é de valorização do Grêmio, né? E aí todo o processo, eleição, apuração e posse, deverá ser registrado na plataforma da sede. Tá? Item 9, vinculação da equipe de coordenação gremista na sede. Prazo limite para vincular os estudantes, 31 de março de 2025. Os estudantes deverão ser vinculados pelo diretor escolar no sistema de gestão dos grêmios estudantis na sede, até o prazo de encerramento do processo eleitoral, né? Então, aí, esse prazo é para vincular os estudantes eleitos na nova chapa até 31 de março. Tá? Cadastro de atas. Prazo para cadastro das atas de eleição e de posse na sede, 31 de março de 2025. A nova equipe de coordenação do Grêmio Estudantil deverá cadastrar no sistema SGGE/sede a ata do processo eleitoral e a ata da posse, além de atas de reuniões ocorridas durante todo o ano. Tá? Também vocês já estão acostumados, né, que há as reuniões de nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Né? Nível 1, a N1, são representantes da coordenação gremistas e conselho de representantes líderes de turma conversam e debatem sobre a sua escola. Né? A N2 são coordenadores do Grêmio Estudantil de cada unidade escolar, trocam experiências com escolas da mesma diretoria de ensino. Então, depois, futuramente, a gente vai marcar a data desse evento, né, onde vai os representantes de cada escola vão se reunir a nível de diretoria de ensino de Botucatu. Né? N3, 3 representantes eleitos na N2, em cada diretoria, debatem sobre as questões do polo. Né? Também a gente está no polo 15 aqui, né? Que engloba algumas diretorias próximas de nós, como a diretoria de Lins e outras. Tá? E depois o nível 4 são representantes eleitos na N3 dos 16 polos que dialogam diretamente com a SEDU. Tá? Então, pessoal, era esse o cronograma que eu queria passar para vocês. Tá? Estou encerrando aqui meu compartilhamento. Eu acho que todo mundo conseguiu acompanhar. E agora eu gostaria de ouvir um pouco vocês. Né? Eu não abri no início para a apresentação. Tá? Então, eu gostaria que alguém se apresentasse e, se pudesse, trazer alguma questão, trazer alguma reflexão baseada na experiência de vocês dos anos anteriores. Né? Então, agora a gente vai ter a Assembleia Geral, que é a primeira coisa que todos nós temos que fazer, todos nós temos que nos empenhar em fazer. Né? Coloquei as questões que tem que ser feitas, né? A escolha do Paraninf, por exemplo, né? Marcar a data da Assembleia Geral com 2 dias de antecedência, né? Os alunos do Conselho de Escola e assim por diante. Tá? Quem que poderia dar uma contribuição para nós aí relacionado à Assembleia Geral ou de forma geral do Grêmio Estudantil, da atuação de vocês?
quais são, o que vocês aprenderam com a experiência de vocês, né? Que vocês poderiam compartilhar, dificuldades, ideias, quem que poderia fazer? Oi, Marcos, boa tarde. A Márcia aqui da Escola Tire, tudo bem? Tudo bem, e você, Márcia? Tudo bem. Eu até peço desculpa que o Rodrigo está no acolhimento, então eu estou no lugar dele aqui para depois passar as informações. Okay. Olha, o Grêmio aqui, ele funciona muito bem. A gente tem uma força muito grande, que é no interclasse, né? E nós temos 2 torneios, um no meio do ano e o outro no final, aquele período que antecede as férias, né? E eles adoram. Então, a gente usa o Grêmio aí, principalmente as atividades gremistas, para potencializar o aluno presente, porque são épocas que eles estão muito cansados, né? Que vai, né, antes das férias de julho e depois das férias aí antes de janeiro, é um período que eles estão realmente, né? Então, a gente faz um regulamento que a gente é atrelado à frequência e à participação do aluno. Né? A gente teve um pouquinho de trabalho no primeiro semestre, tem aluno que, né, ele continuou meio que com aquela frequência irregular, mas depois ele entendeu que ele não iria participar e não participou mesmo, e aí o Grêmio ele ganhou muita força. Então, eu acho que associar o Grêmio, principalmente no interclasse, nesses campeonatos esportivos, aqui deu muito certo, né? Então, o interclasse aqui tem uma representatividade grande e fortalece o aluno presente, principalmente nesses momentos que a gente sabe que são mais frágeis para a escola, né? Campanha do agasalho, assim que o Grêmio já é eleito, já se começa a fazer a campanha do agasalho, para que antes realmente do período de frio, esses agasalhos já sejam entregues. Então, vamos supor, vai ser eleito agora em março, imediatamente já começa a campanha do agasalho. No máximo, abril, finalzinho de abril, já, né, eles próprios escolhem, cada sala escolhe a entidade e depois faz uma votação. E aí a gente já entrega. E, às vezes, dá para entregar mais para uma entidade. No ano passado, o Grêmio separou os agasalhos assim, mais relevantes em relação aos idosos e foi dado para a Santa Maria, não me lembro aqui, e a Pousada da Colina, que é dos idosos. Enfim, então, é bem interessante a gente estar com esse Grêmio atuante, fazer essa Assembleia Geral, que a gente pretende já fazer amanhã, já está na nossa agenda, porque amanhã eu tenho clube, né? São uma PEI de 9 horas, o clube ele está se formando, então é um horário que eu e o vice, a gente tem que conseguir ali, né? O que nós vamos fazer com esses alunos? Então, nós vamos fazer a formação, a Assembleia Geral para o Grêmio, e nós já vamos dar a formação para clube, né? Porque o período está bem apertado agora para a gente. A gente já marcou isso em agenda, os alunos já estão sabendo, a gente já divulgou, enfim, espero ter dado ideia e contribuir com os outros colegas. Obrigada. Bom, obrigado aí, Márcia, pela sua colocação, pela sua colaboração, né? Você enfatizou a importância do Grêmio para a escola, questão da frequência dos estudantes, né? O aluno presente, que todos nós temos que trabalhar para essa questão do aluno estar presente, e pelo seu relato ficou claro que o Grêmio ajuda bastante nisso. Né? Questão do interclasse, né? Tradicional interclasse, né? Que acontece nas escolas, também fortalece, né? Acho que a convivência entre as pessoas dentro da escola, campanha do agasalho, muito bacana aí seu depoimento, acho que está contribuindo bastante aí para a nossa reunião. Tá? Antes de eu passar para uma outra pessoa, eu gostaria que a frequência de vocês eu vou fazer pelo chat, tá? Então, quem é o vice-diretor que está presente aqui, por favor, vai lá no chat, coloca seu nome inteiro, coloca seu RG e coloca o nome da sua escola, tá? Eu estou fazendo um levantamento, né? Eu já sei, né, de vários vice-diretores, né? Já sei que, né, o Eduardo está lá na INA, a Elaine está lá na Danusa, para citar 2 escolas de Itatinga, né? A Alexandra está aqui no Pedro Torres e assim por diante, né? Já sei de muita gente, né?
Mas para a gente ter um controle maior, eu peço a vocês, então, que coloquem lá no chat seu nome inteiro, RG e o nome da sua escola. Tá? Se tiver alguém que está substituindo, coloca lá, eu estou substituindo. Obrigado. Tá? Alguém colocou que eu vou para mandar o PPT, eu vou mandar sim o PPT, pode ficar tranquilo, né? Eu posso mandar, vou mandar pelo e-mail institucional e vou mandar no grupo que a gente já tem, que é um grupo anterior, né? Já mandei mensagem, mandei o link por lá e vou continuar mandando, tá? E a minha intenção, né? Aí vocês, até quero pegar a opinião de vocês, eu gostaria de formar um grupo no WhatsApp exclusivo do Grêmio, né? Porque aquele outro grupo tem muitas pessoas, alguns são do Grêmio, outros não. Então, meu objetivo seria formar um grupo só do Grêmio, né? Mas sim, eu vou mandar o PPT tanto no e-mail institucional quanto no grupo do WhatsApp, tá? Quem mais gostaria de fazer alguma colocação, algum comentário a respeito do que eu falei, ou também um relato de experiência como o da Márcia, né? A respeito da Assembleia Geral, a respeito da atuação do Grêmio como um todo. Quem que poderia dar uma contribuição aí para a nossa reflexão? Boa tarde, Márcio. Aqui já está. Boa tarde. É o Marco. Marco. É que o Eduardo, né, de Itatinga. Ô, Eduardo. Tudo bem? Esse cara aí, ele judoca. Esse cara foi judoca na juventude. Para quem não sabe, enquanto eu jogava vôlei, ele lutava judô. Boas épocas, né? Época de atleta. Não é? É isso aí. Então, Marcos, eu podia estar citando para vocês que, geralmente, né, os alunos do Grêmio são os que mais colaboram mesmo, são os que participam de tudo. A grande maioria deles participam com alunos acolhedores, tá? Então, quando nós tivemos aqueles ataques, foi o Grêmio que incentivou a gente a fazer a caminhada da paz aqui na cidade de Itatinga, né? Também, como a Márcia já citou, a campanha do agasalho, eles realizam a campanha do agasalho, só que a gente faz uma doação diferente, né? Eles fazem uma doação diferente, eles montam um varal na frente da escola, é o varal solidário, então a população passa e escolhe o que quer, sabe? É uma atitude bem bacana também. Participa de todas as festas, né? Eles adoram estar junto com a professora de arte, organizando as festas juninas, gincana folclórica que a gente realiza praticamente o mês todo, festa do Halloween, e todas as outras festas que vão aparecendo. E uma ajuda bem grande também, nós somos na QP de 7 horas, é na hora do intervalo, sabe? Eles fazem tipo de um intervalo monitorado, né? Então, alguns alunos do Grêmio ficam organizando o pebolim, outros ficam no tênis de mesa, tem o nosso DJ que fica colocando música. Então, esse pessoalzinho é de extrema importância para que a escola nossa caminhe legal mesmo, tá bom? Essa é a minha contribuição. Obrigado, Du, pela sua contribuição aí, né? Também ficou claro que o Grêmio da sua escola é bastante atuante, né? Essa questão que você levantou sobre, acho que você está falando da época que as escolas sofreram muitos ataques, que estava muita violência, infelizmente, que ocorreu com a gente, foi muito triste o que aconteceu com a gente, né? E que os alunos do Grêmio se propuseram a fazer essa caminhada da paz e valorizar a paz. Então, com certeza, aí a gente pode pensar uma articulação, né, do Grêmio com o que está acontecendo na sociedade. E isso é muito bacana, muito interessante, né, essa articulação com o que acontece na sociedade, no caso aí, pedindo a paz, né, a questão do intervalo que você mencionou também, que os alunos do Grêmio atuam, né, é muito rica, é bem bacana, né? Os alunos ter esse protagonismo de poder estar coordenando o intervalo, trazendo músicas, trazendo o que for da vontade deles, né? Inclusive eu agora na diretoria, né? Eu estou cuidando do PENERC, né? Essa é uma sigla nova aí, mas essa sigla significa uma política do governo federal para educação para relações étnico-raciais, o combate ao racismo, né? O combate ao racismo. Então também o Grêmio também, né, pode estar
se envolvendo nessa campanha de combate ao racismo, de valorização da cultura afro, da cultura indígena, né? O Eduardo também mencionou a gincana folclórica, né? Muito bacana, muito bom, né? Alguém poderia dar prosseguimento e estar trazendo uma contribuição da experiência, alguma questão? Quem poderia dar prosseguimento? Oi, Marcos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Obrigado. Eu pensei mais assim na questão, de repente, a questão burocrática, né? Porque assim o nosso prazo está meio apertado, de repente, assim, algumas coisas, né, que a gente tem feito, né, em todos esses anos e tem dado certo. Nas assembleias, por exemplo, separar ensino fundamental do ensino médio, para que fique uma assembleia que possa passar o estatuto de uma forma mais, né, que possa passar aquelas partes da direitos, né, o Grêmio, os deveres, as disciplinas, porque assim, a gente percebe às vezes, né, naquele impacto, eles ganham, eles querem às vezes vir com todos aqueles direitos deles, calma aí, não é assim, vocês têm seus direitos, mas tem que passar todas aquelas normas, né? Então, assim, para que não fique também aquela assembleia muito pesada, a gente às vezes divide o fundamental do médio que fique bem concretizado, né? O estatuto, para não ficar aquela coisa jogada, né? Pelo menos a gente pincela as partes principais, né? E explica para eles, assim, bem, assim, as normas. E o que tem ajudado também, a gente faz, assim, essa ficha de inscrição, já coloca também o telefone, o RA, o e-mail deles, para depois que a gente monte um grupo com eles. Então, são coisas que facilitam um pouco o nosso tempo, que, né? Tá bem apertadinho aí também. Dá para pensar em iniciar aí as novas propostas. E também já coloca a proposta. Então, pode colocar o telefone, já o endereço, o e-mail, o RA, e com as propostas para eles depois se apresentarem, né? O dia da eleição também, já com esse livro de presença, já pode deixar ali na porta de algum lugar em específico, se tiver uma sala ali, o acesso à informática, né, que todas as escolas têm. Então, também já pode nos ajudar, assim, a fazer toda essa parte da ata, né? A parte burocrática. Eu pensei mais nesse sentido. Agora, no sentido da contribuição do Grêmio, igual no passado nós tivemos também para o Rio Grande do Sul, eles, né, doaram água e alimentos naquela enchente grande que teve o sofrimento do Rio Grande do Sul. Então, eles fizeram sábados letivos, campanhas e rodas de conversa sobre o bullying. Então, acho que, né, são várias ações. A gente ouve de outras escolas também, a gente vai agregando, né? Acho que é isso que eu posso contribuir aí para ajudar alguns colegas aí. Tá? Obrigada. Obrigado, Alexandra, pela sua contribuição, né? Era justamente isso que eu queria, né? Porque às vezes tem vice-diretor que é novo, né? E que está começando a cuidar do Grêmio a partir desse ano, né? Então eu falei, bom, eu vou aproveitar a reunião que tem os vice-diretores e vice-diretoras que já têm experiência, já está há bastante tempo cuidando do Grêmio, para acontecer essa troca de experiência, né? E a Alexandra trouxe uma perspectiva diferente não, ela acrescentou alguma coisa que não foi comentado anteriormente do processo, né? Ela focou no início da sua fala do processo eleitoral, que ela chamou de burocrático, né? E que é importante, né? Então, essa dica que ela deu de separar, né, ensino fundamental do ensino médio, eu achei bem bacana, bem joia, né? No ato da inscrição, já pegar vários dados do aluno, né? RA, RG, e-mail, telefone, etc. e tal, né? A parte de falar das normas que existem, né? Para ser seguido na escola, né? E depois ela entrou também contribuindo, como os outros dois comentaram, né? Dessa coisa que a Escola Pedro Torres fez do Rio Grande do Sul, de mandar as doações lá para o Rio Grande do Sul, né? E também das rodas de conversa, né? Então, acho que foi rica também a contribuição da Alexandra, bem bacana, e acho que nossa reunião está muito boa, né? Quem gostaria de comentar mais alguma coisa, acrescentar, fique à vontade.
Só destacar, Marco, que, de certa forma, o Grêmio forma para a cidadania. Aqui em Cesário, nós temos uma curiosidade. Dois presidentes de Grêmio acabaram se inserindo na política e se tornaram vereadores aqui na nossa cidade. Né? E o atual presidente parece seguir um caminho semelhante, né? Porque está bastante conhecido e é uma pessoa bastante representativa na cidade. Então, é um treinamento, né, para a cidadania e até mesmo para a vivência política. Sim, Gerson, concordo plenamente, né? Eu acho bacana também essa colocação sua, né? Porque também a palavra política, né? Se a gente for pensar, tem um certo desgaste essa palavra política na nossa sociedade, né? Infelizmente, né? Porque se falou em política, falou político, tem gente que não, já é corrupção, já é coisa errada, né? Quando na verdade, né, a origem da palavra política, né, e a função da política é fazer com que a gente possa viver em sociedade de forma mais harmônica possível. Não é isso? Né? Então, quer dizer, a política é, né, colocar ordem na sociedade. Né? Eu estou aqui do lado da avenida, tá, os carros estão passando, imagine se não tivesse, né, placa de pare, farol vermelho, como seria esse trânsito, né? Então, para a gente estar convivendo, para a gente estar vivendo em sociedade, né, e o ser humano, ele e o documento do Grêmio fala disso lá, ele é sociável, né? Ninguém gosta de ficar sozinho, ninguém gosta de ficar isolado. É importante, né, o relacionamento que nós temos, né? Seja os relacionamentos, né, sei lá, vou chamar de principais, vamos dizer assim, né? Minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus filhos, etc. Seja o relacionamento coletivo. Esse relacionamento coletivo também ele é muito importante, também ele é bastante rico, né? E nesse sentido aí, né, que me veio essa reflexão a partir da fala do Gerson, né, colocando que, né, os alunos do Grêmio, né, acabam se tornando candidatos a vereadores, são eleitos vereadores, e eu acho que isso é bastante bacana, eu acho bastante interessante. Né? Mais alguém gostaria de trazer alguma contribuição para nós? Não sei se o Márcio está aí na reunião, o Márcio que estava responsável pelo Grêmio ontem, se ele quiser fazer uma fala, ou, né, quem quiser, está, né, aberta aí a palavra para quem quiser trazer mais contribuição. Estou lendo o nome Olá, da Scarlett. O Márcio está aí, Márcio? Aê, Márcio. Eu estou. Boa tarde a todos. Nossa, Boa que emoção, Marco. Estou muito feliz aí com a sua energia e gás aí para o Grêmio. Eu estou sentindo uma novidade para mim, que agora eu estou sentindo aqui na pele dos colegas, né, essa correria dos casos e tudo mais, mas é uma parte maravilhosa da escola, né? Eu estou adorando ouvir aqui. Eu quero ver se a gente implementa muita coisa bacana. Tivemos um Grêmio maravilhoso ano passado, estamos na expectativa aí de formar chapas muito boas. Envolvê-los aí nesse processo para servir de exemplos, né, aos colegas, que eles são inspiração, né? Aí a gente já solicitou para o Grêmio, né, para a chapa que a gente tem hoje, para fazer esse trabalho junto com os outros alunos, de divulgar a Assembleia e todo o processo. Maravilha. Então, por enquanto é só aprendendo ainda. Valeu, Márcio. Muito bacana, né? Essa questão que o Márcio colocou, né? É bom a gente estar em perspectivas diferentes, né? Então, o Márcio estava como coordenador geral, agora ele está como diretor na escola e ele está cuidando do Grêmio lá. Então, agora ele vai ter uma perspectiva diferente. Isso enriquece, né? Isso é bacana, a gente poder trocar e mudar de perspectiva, né? Isso é muito bom. Mais alguém gostaria de estar comentando, falando a respeito sobre o Grêmio? Mais alguma contribuição, mais algum comentário, alguma pergunta, alguma dúvida?
Então, pessoal, eu acho que se ninguém tem mais dúvida nenhuma, né, eu acho que a gente pode estar encerrando, né? Eu pensei para essa reunião não fazer uma reunião muito extensa, né, não muito comprida, a gente está aí com quase 1 hora de reunião, né? Eu apresentei o cronograma, já também foi enviado por e-mail, né? Então, bom trabalho para vocês, boa sorte aí para vocês na atuação do Grêmio, e qualquer dúvida, qualquer questão que vocês tenham, vocês entrem em contato e a gente vai conversando, né? Futuramente a gente vai marcar mais reuniões. Nessa quinta-feira agora vai ter uma reunião geral, né, do estado de São Paulo inteiro, que eu vou participar como representante, né? E aí, se tiver alguma novidade, eu vou passando as informações para vocês, tá? Então, eu acho que a gente pode dar por encerrada a nossa reunião. Quem não colocou o nome lá no chat ainda, né, por favor, coloque o nome, a RG, a escola. Boa tarde para todos. Foi uma alegria poder participar com vocês aí dessa reunião. Até mais. Até mais. Boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigada, Marcos. Boa tarde. A todos. Obrigado a vocês. Boa tarde. Obrigada. Valeu. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Marco, boa tarde.